Omissão de socorro é crime e é previsto por lei. Crime que pode custar a vida de muitas pessoas e quase sempre custa a vida de uma população oprimida: negros, mulheres e LGBTs. O caso do ator Victor Meiniel, agredido por um homem que havia conhecido em uma boate, trouxe à tona o crime de omissão de socorro. Após analisar as câmeras de segurança que registraram as agressões na portaria de um prédio, a delegada Débora Rodrigues, da 12ª DP em Copacabana, autuou o porteiro por esse crime. Isso porque o funcionário Gilmar José Agostinho aparece vendo um espancamento sentado em seu lugar sem interferir ou pedir ajuda. Mas quais são as obrigações de uma pessoa que vê alguém ser espancado? Há alguma obrigação de se correr algum risco para defender alguém? Como agir sem se colocar em perigo? O crime consta no artigo 135 do Código Penal e diz: deixar de prestar assistência quando é possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada ou a pessoa inválida ou ferida ao desamparo ou em grave ao iminente perigo, ou não pedir nesses casos o socorro da autoridade pública, é crime. E obviamente que tem várias outras questões envolvidas, como homofobia estrutural internalizada, uma mulher hétero que saiu em defesa do criminoso e muita mentira e assédio judicial que tentou incutir uma certidão de união estável do agressor para provar que ele não é homofóbico, embora seja gay, e vários outros embrólios, como o síndico que está defendendo o porteiro em sua atitude de não socorrer o Victor sob uma justificativa esdrúxula. A história é complexa, para onde a gente precisa voltar as nossas atenções é como e por que casos como esse acontecem envolvendo pessoas LGBTs e quem são seus aliados. Olá, Belovers, eu sou Márcio Rolim, criador e apresentador deste canal, onde a gente discute as questões da nossa população LGBT, que já deixou de ser comunidade há muito tempo. Aproveita para dar um like nesse vídeo e seguir esse canal. Muita gente que assiste ainda não segue. Aqui debaixo tem uma maneira muito legal de ajudar, que é o Apoia-se e o Pix. E vamos pro vídeo. Não é possível resumir o caso, mas para entender o que aconteceu, vamos usar os depoimentos do ator e humorista Victor Meiniel e do estudante de medicina Yuri de Moura Alexandre, que confirmam que os dois estavam na boate Phosphobox no Rio de Janeiro e que se conheceram e de lá foram para o apartamento do Yuri, que divide com uma amiga. Daí corta para a cena de espancamento que foi amplamente divulgada nas redes e que a gente não vai exibir aqui. Victor aparece recebendo socos violentos desferidos por Yuri na portaria do prédio, diante do porteiro que assiste tudo passivamente e ainda toma o seu café. O ator Victor Meiniel ficou no chão com dor, quase desmaiado por pelo menos 2 minutos, até que o porteiro levantasse de sua cadeira, mas não para socorrê-lo, e sim para tirá-lo da passagem do corredor para não atrapalhar as pessoas que ali poderiam possivelmente passar. Na imagem é possível ver o porteiro puxando Victor pela mão como se fosse um saco de lixo que ele afasta de um local qualquer. E aí nós questionamos se o agressor já havia ido embora, Victor estava no chão chorando de dor, o porteiro já não correria risco algum de se envolver em nenhuma briga. Então por que ele não ajudou a levantar pelo menos? Gente, existem pelo menos 2 crimes aí, o de omissão de socorro e sim, o de homofobia. Ele não socorreu Victor porque é gay e afeminado. O criminalista e professor da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, Victor Codesso Martins, explica que nesses casos o cidadão tem a obrigação legal de prestar socorro diretamente ou não podendo, deve chamar auxílio de alguém que possa prestar. Caso contrário, comete o crime de omissão de socorro, cuja pena é de 1 a 6 meses de detenção ou multa. No caso de a consequência da omissão resultar em lesão grave, a pena será duplicada. E caso resulte em morte, a pena será triplicada. Então vem a pergunta: ele chamou a polícia? Não, ele ligou para o síndico que ligou para a polícia muito depois. Quando a polícia chegou, ela foi mal recebida por este mesmo porteiro, que com grosseria já foi dizendo: eu não vi nada, eu não sei de nada, disse a delegada para a imprensa. E ela ainda afirma que ele se negou a falar com as autoridades naquele momento ali no local. Mas vamos lá, eu tenho que me meter na briga e me arriscar por alguém? Não, não tem. Segundo o advogado criminalista e professor de direito penal da PUC, André Perekmanis, todo cidadão tem a obrigação de socorrer, desde
desde que o socorro não o coloque em risco. A obrigação não sobrepõe a própria segurança. Não precisa entrar na briga de ninguém. Basta sair de perto, gritar por socorro, chamar a polícia, gritar pros vizinhos. Você pode fazer qualquer coisa desde que fique evidenciado de que não esteja se colocando em risco. A justificativa do porteiro de que não queria se meter é válida? Não. A postura do porteiro pode sim ser considerada omissão de socorro, porque comete crime quem escolhe deliberadamente não agir. A pessoa pode até não se sentir apta a agir, mas tem a obrigação de pedir socorro. Se não socorre nem pede socorro, comete crime. Mas quem é Yuri de Moura Alexandre? Quando as imagens do crime vieram à tona, a primeira história que se ouviu era de que Yuri não era assumido, não se identificava como gay e teria agredido Victor porque este falou sobre a sexualidade do agressor na frente do porteiro. Mas logo essa história caiu por terra. O estudante de medicina de 29 anos já teve um relacionamento público com outro homem. Ele teve união estável reconhecida em cartório, fazia posts de casal mostrando as alianças nas suas contas em redes sociais. Ele era assim, declaradamente gay, tanto que confirma estar numa boate frequentada por gays e que levou Victor para sua casa. E tanto que a sua defesa chegou a apresentar uma certidão de casamento com outro homem, alegando que ele já havia tido um relacionamento homoafetivo. Os advogados Juliana Viana e Lucas Ferreira de Oliveira tentaram usar o argumento para que o agressor respondesse o crime em liberdade e fosse retirada a acusação de homofobia. Olha só que loucura. Os advogados criminalistas retrocedendo o diálogo sobre homofobia estrutural em que a gente demonstra que pessoas que se identificam como LGBT também podem praticar esse ato, quando negam a sua identidade e sim, precisam ser responsabilizadas criminalmente por isso. A certidão existe, é real, tá aqui, eu tô mostrando pra vocês. O casamento dele ocorreu no dia 5 de março em um cartório em Araurama, região de Lagos, em comunhão parcial de bens. Tem fotos e registros do casamento com um cara que é um agente comercial de 38 anos, seu ex-marido. E esse ex-marido, que a gente não vai expor aqui, deu declarações no Twitter sobre o ocorrido. Ele disse o seguinte: "Eu estou chocado desde domingo, quando os meus amigos vieram me contar o que o Yuri havia feito. Até então, ele sempre foi assumido, postou foto comigo e andava de mãos dadas. Nós nunca conhecemos o próximo mesmo." Ou seja, temos uma situação completamente diferente do que sabíamos no começo. Temos um cara que estava no encontro com um jovem e por alguma motivação, esse encontro não deu certo e por meandres do desencontro, acabou na agressão. Mas que meandres são esses e por que isso tem a ver com homofobia? Tanto Victor quanto Yuri confirmam que a moça que divide o apartamento com Yuri havia chegado no momento em que os dois estavam em casa se pegando no sofá. A versão do Victor é de que quando essa moça chegou, o Yuri mudou completamente, ficou azedo, foi falar com a moça no quarto e na volta já o foi colocando para fora do apartamento, aos empurrões, obrigando Victor a descer pela escada. Nesses minutos em que ele descia a escada, o Yuri resolve descer de elevador e ir para a academia malhar. E foi. Só que antes disso, os dois se encontraram na portaria do prédio e lá Victor questionou: "O que aconteceu, cara? A gente estava de boa, dando os beijos e se curtindo." E nesse momento, ele grita dizendo que não era gay e começaram as agressões. Após tudo isso, a gente já sabe o que aconteceu. A polícia chegou, prendeu o Yuri em flagrante, que estava sim na academia, bateu numa pessoa e foi malhar, e algumas histórias começaram a surgir. Primeiro, que Yuri disse em depoimento inicial que a moça em questão era sua esposa e que o Victor a tinha desrespeitado. Por isso bateu nele. Uma grande mentira, a gente já sabe, que logo depois foi desfeita. Depois, Victor disse numa entrevista para a TV que achou a moça estranha e que ela não havia olhado para ele com um ar de aprovação. Recentemente, essa moça foi prestar depoimento à polícia e contou que Victor a teria destratado, que ela foi importunada, que ele a teria chamado de estranha e esquisita. Ela disse que Victor teria entrado no quarto dela várias vezes dizendo falas inconvenientes. Foi aí então que Yuri vai ao quarto dela e ela pergunta: "Vocês ficaram?" E ele responde: "Sim, ficamos, mas o Victor é muito chato e eu estou tentando fazer ele ir embora já tem um tempo." E que por isso o seu amigo saiu em defesa da moça e o espancou. São muitas camadas aqui e a gente precisa ter cautela. Na primeira entrevista que o Victor deu ao jornal, ele diz que teve contato com a moça que chega no apartamento e diz que achou o seu olhar estranho. Ela diz na polícia que Victor a chamou de estranha e esquisita. Ela é amiga do Yuri, que é um homem gay padrão, cisgênero. Victor é um gay afeminado. Ela alega que o amigo Yuri ficou com ele e não curtiu e tentou mandá-lo embora. Victor é expulso do apartamento aos empurrões e apanha na portaria do prédio. Ainda que Victor a tenha importunado ou parecido estranho para ela, ou parecido
sido esquisito para ela, até mesmo que Victor, bêbado, talvez depois da boate, enfim, tenha mesmo não querido ir embora do apartamento, ficou tentando estar ali com o boy que ele pegou, não justifica a primeira agressão, que foi ser empurrado para fora do apartamento descalço, sem suas coisas, sem seus sapatos e tudo mais. Obviamente que tem um fator aí que ninguém sabe o que é, que ninguém contou, nem o Yuri, nem a moça, nem o Victor, porque as histórias se correlacionam. Isso nos leva a crer que houve alguma questão entre Victor e essa moça. A segunda questão é a agressão na portaria. Não parecia que a situação estava resolvida caso eles não se encontrassem naquele momento? O Victor alega que apenas questionou qual a razão para terminar o date. Já o Yuri não fala nada sobre isso. Então, a gente pressupõe que tenha havido alguma discussão entre os dois e que não se pode ouvir nas câmeras de segurança. Mais uma vez, culminando em um ato extremo de violência assistida e negligenciada. E aqui, a gente precisa dar uma pausa para uma reflexão que eu abri lá no começo do vídeo. Será que a gente está do lado certo da razão? Duas pessoas cis normativas numa discussão que não chegam a extremos, sempre se pensa em ouvir os dois lados. Quem tem razão, quem não tem razão, enfim. Numa briga entre essas mesmas pessoas, desse mesmo grupo cisgênero normativo, sempre se vai defender o lado mais fraco, ainda que esse lado mais fraco não tenha a razão na briga física, correto? Por que então, quando a mesma situação ocorre entre o cis e uma pessoa não normativa como um gay afeminado, de cabelo comprido, travesti, um gay gordo, lésbica masculina, sempre se acredita que essa pessoa tenha feito algo para motivar a ira e a violência do outro? Por que a pessoa LGBT não pode perder a mão numa discussão de falar coisas que todo mundo fala quando está bravo? Porque ele não atende a norma, e é por isso que ele apanha, e por vezes morre. Nada do que o Victor tenha dito ao Yuri justifica essa agressão. Nada do que o Victor tenha dito a essa moça dentro do apartamento justifica essa agressão. Nada do que o Victor tenha gritado ou feito na portaria do prédio justifica a total ausência de socorro do porteiro, que muito provavelmente só não socorreu porque viu que era um menino gay, afeminado, espalhafatoso, fala alto, tem voz aguda e, movido pela raiva de ter sido expulso de dentro da casa do cara, tenha se exaltado. Vocês percebem que só pessoas cis brancas podem se exaltar e depois elas pedem desculpas, elas mandam um "quem me conhece sabe", e aí fica tudo bem. Mas quando é um LGBT, é porque é louco, maluco, escandaloso, desequilibrado, e a gente tem que manter a calma duplamente para não levar um tapa, porque a nós não é dado o direito de falar o que pensa quando quer. O caso do Victor é um caso grave de homofobia, e ela tem três lados: o do Yuri, o da amiga do Yuri e a do porteiro do prédio do Yuri. E a gravidade desse caso se dá de três formas também. A primeira, quando o Yuri provavelmente desiste do date porque a sua amiga não teria aprovado o Victor por ele ser afeminado e o espanca por isso. A segunda, quando essa moça é parte formadora da ira do Yuri e ainda o defende em depoimento na polícia, ou seja, protege o agressor. E terceiro, quando um cidadão de bem resolve não acudir um jovem sendo espancado na sua frente e ainda o recolhe do local como se fosse um objeto qualquer. São muitas camadas de estrutura patriarcal impregnada nessas pessoas que atendem às normas. O Yuri, a moça e o porteiro, todos cisnormativos. O sistema é quem mata. E crimes assistidos como esse ocorrem todos os dias, como o caso da lâmpada na cara, que foi assistido por pessoas comuns na rua, ali na Avenida Paulista. O bárbaro crime da Dandara, a travesti nordestina, que foi assistido por pessoas na rua filmando, e tantos outros que as pessoas se recusam a ajudar, porque não faz sentido para elas lutar pela vida de uma pessoa que não é cisgênero. Vale lembrar aqui que o argumento do síndico do prédio também é homofóbico. Diz que o porteiro é um homem simplório que trabalha para cuidar do irmão com diabetes. Mas, gente, a simploriedade do homem o impede de ter empatia? Não. O que impede é o preconceito, é a raiva, é o ódio que essas pessoas sentem de nós simplesmente por sermos quem somos. E é inevitável não ser quem somos, mas nos odiar não é inevitável. Toda pessoa homofóbica, seja ela com 16 anos ou com 86 anos, seja ela muito instruída ou sem nenhum estudo, seja ela bem relacionada ou sem nenhuma vivência em comunidades, ela é homofóbica porque ela quer, porque ela escolheu ser. Isso vale para sua tia, seu pai, sua mãe, seu avô, o professor, o vizinho, o porteiro, o síndico e inclusive para sua melhor amiga.